Não tenha medo. Na palavra de força e coragem de hoje, nós vamos falar como vencer o medo e nós vamos fazer uma poderosa oração para a cura do medo em nossa vida. Por isso, já curte, já deixa um comentário, compartilha com as pessoas que você ama, porque eu tenho certeza que muitos estão precisando ouvir essa mensagem e eu creio que Deus vai levantar muitas vidas nesta oração poderosa pela cura do medo. Vamos para a mensagem de hoje? Está em Isaías capítulo 41, no versículo 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que palavra para começar esse dia de hoje. Meus irmãos, nessa época que nós estamos vivendo, o medo tem invadido muitos corações e muitas vidas. E esse medo tem causado tem prejudicado a muitos, porque o medo ele tem duas vertentes. Tem aquele medo que é o medo natural, de proteção, aquele que me livra de riscos, ou seja, eu não vou pular de um lugar porque eu posso me machucar, tenho medo de me machucar. Mas existe o segundo medo, que é esse que eu vou falar hoje e que nós vamos rezar pedindo a cura, que é o medo que nos paralisa. Sim, você sabia que o medo tem paralisado muitas vidas, muitas espiritualidades, ou seja, muitas pessoas na sua espiritualidade têm paralisado por causa do medo. Muitas pessoas no seu casamento têm paralisado por causa do medo, nos relacionamentos, namoro, nas amizades, e especialmente na sua profissão, na sua vida financeira. Quantas pessoas estão paralisadas e não crescem profissionalmente e não crescem financeiramente porque estão paralisadas com o medo. E esse medo que paralisa, ele gera uma doença chamada ansiedade em nós. E quantas pessoas que já tinham medo, depois da pandemia, esse medo ficou mais forte e ele veio dominando a vida de muitos. E é esse que a palavra está dizendo. Por isso não tema. Por que não temer? E aí eu quero falar para vocês, muitos grandes homens na palavra de Deus, na Bíblia, eles tiveram medo. As circunstâncias da vida são assustadoras. Mas diante de um medo eu tenho duas opções. O quê? Primeiro, deixar que o medo nos domine, ou que me domine. Diante do medo, diante de uma situação que me amedronta, porque é natural ficar com medo, todo mundo tem medo, é natural. Mais forte que você seja, mais poderoso que você seja, todo mundo tem medo de alguma coisa. E a grande questão não é o ter ou não ter medo, mas é a reação que nós temos diante do medo. Esse é o grande diferencial. Qual é a primeira reação? Permitir que o medo me domine. E se eu permito que o medo me domine, ele vai me paralisar. É como um dardo, sabe? Assim como nos filmes que a gente assiste, uma arma que é um dardo paralisante que bate na pessoa, não mata, mas paralisa. Então, o medo é uma doença que parece que quando atinge, ele não mata na hora, mas ele paralisa a pessoa, deixa a pessoa imóvel. E a segunda opção, ou seja, qual é a reação? A primeira reação é essa. Deixar que o medo me domine. E a segunda reação é entregar a Deus. E nós percebemos que as pessoas que deixaram se dominar pelo medo, na Bíblia, mostra que elas não confiavam em Deus e deixaram cair no pecado. Mas quando eu entrego a Deus, na palavra de Deus você vai ver vários exemplos de pessoas que entregaram o seu medo a Deus e obtiveram o quê? A vitória. Entenda, medo eu vou ter, mas quando o meu medo é entregue a Deus, eu alcançarei a vitória. Quando você está com medo, lembre-se, Deus é muito maior do que esse problema, do que esta situação que te amedronta, que te apavora. E peça a Deus, Ele está cuidando de você. Deus cuida de ti. E peça a Deus a coragem. Confie no seu amor, coragem e confiança. E Deus vai lhe ajudar a superar o medo. Será que Deus faz isso? Faz sim. Por isso que Ele diz, não tenha medo. E Ele dá o motivo. Geraldinho, por que eu não devo ter medo? Pois sou o seu Deus. É a promessa de Deus para nós. Eu sou o seu Deus. E o que tem a ver? O que esse meu Deus vai fazer? Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. 3 movimentos que Deus faz conosco quando nós estamos com medo e que entregamos o nosso medo ao Senhor. Ele nos fortalece. Por isso que São Paulo dizia, quando sou fraco, então é que sou forte. Porque na minha fraqueza, a força de Cristo se manifesta. Esse é o primeiro motivo.
É a primeira ação. Quando eu entrego meu medo a Deus, o primeiro movimento é: Deus me dá força. Força para quê? Não é para arrancar o medo, mas para enfrentar o medo e para vencer o medo. O segundo movimento, Deus começa a me ajudar. Ele vai me dando pessoas, Ele vai me dando sinais, Ele vai me dando direção, Ele vai me dando sabedoria, Ele vai dando ideia, inspiração. E aí eu vou começando a trilhar um caminho. Forte, eu começo a caminhar. Primeiro Deus me fortalece, depois Deus me ajuda a caminhar. E você diz assim: mas eu não consigo nem levantar da cama. Eu não consigo nem levantar para reagir, para trabalhar, para ir buscar, para batalhar. E Ele faz o terceiro movimento: eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Sabe, quem é pai e mãe vai entender o que eu digo. O filho muitas vezes está com medo de sair para ir para um quarto escuro ou para um lugar, e ele diz: papai, vem comigo, mamãe, vem comigo. E quando o pai pega na mão do filho, eu digo isso porque tenho um filho, e quando eu pego na mão dele, ele se sente forte e poderoso. É impressionante. Ele às vezes está com medo de sair, mas basta eu pegar na mão dele. Quando eu pego, a coragem vem sobre ele, e ele vai alegre, vai cantando, vai fazendo festa. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Ele nos segura com a sua mão direita vitoriosa. O nosso Deus é um valente guerreiro, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu quero te dizer uma coisa: se você entregar o seu medo a Deus, você vai experimentar esse movimento. Deus vai te fortalecer, Deus vai te ajudar, e Ele vai te segurar com a sua mão direita. E agora eu quero fazer uma oração sobre ti. Reza comigo, para um pouquinho o que você faz, pedindo a cura dos medos. Reza comigo nesse momento. Diante da cruz de Jesus, eu rezo pela tua vida nesse momento, pedindo ao Senhor que venha em teu auxílio. Senhor Jesus, no poder de seu nome poderosíssimo, ponho um fim agora. Diga comigo isso, repita comigo: a todas as formas de medo em minha árvore genealógica. Eu tomo autoridade sobre todo medo de rejeição. Diga forte: medo de fracasso. Senhor Jesus, na autoridade do teu nome, eu digo não a todo medo de água, não ao medo de multidões, ao medo de ficar sozinho, não ao medo de sair sozinho, não ao medo de Deus, ao medo da morte, não ao medo de ficar no escuro, de deixar a casa, não ao medo de espaços fechados ou abertos, de falar em público, de falar em voz alta, de falar a verdade, de tomar decisões, de dirigir, de altura, de voar, de insetos, de assaltos, de estupro, de sequestro, o medo de perder um ente querido, medo de doenças, de ser humilhado, de confiar nas pessoas, a todo medo do sofrimento e da alegria. Senhor Jesus Cristo, que a minha família conheça em todas as gerações que não há medo no amor, e que o vosso perfeito amor encha de tal modo a história da minha família, que toda lembrança de medo deixe de existir. Eu vos louvo e agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus Cristo, pelo seu preciosíssimo sangue derramado na cruz, e pela intercessão poderosíssima de Maria Santíssima, a Imaculada, aquela que esmagou a cabeça da serpente, e de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. Diga bem forte: amém. Se essa palavra, se essa oração fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, nos seus contatos do Instagram. Eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir essa palavra e receber essa oração. Meio-dia, eu te espero. Nós vamos aprofundar esse tema, segundo dia do grande combate. É uma série de 5 dias. Ontem foi combatendo a inveja, hoje é combatendo o medo, no meu Instagram e também no YouTube. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa o like, força e coragem.